E aí, galerinha, tudo beleza? Filé aqui mais uma vez e vamos conversar no vídeo de hoje o que está acontecendo com o Bitcoin e com o mercado dos Estados Unidos. Antes de eu entrar nesses detalhes, só vou avisar aqui, pessoal, eu não sou um investidor, não dou dicas de investimento, então esse canal é mais um canal de aprendizado. Se você tem interesse em mercado de criptomoeda ou até área de TI, eu trabalho com TI aqui em Portugal, então deixa aí no comentário alguma dúvida que eu respondo 100% dos comentários. Beleza? Agora vamos lá, que eu quero mostrar para vocês algo interessante que aconteceu nesse final de semana, então vocês já podem ver aí no TradingView. Nós temos no final de semana, pessoal, tá até aqui já no gráfico, Nasdaq, aliás, final de semana não, né? Ontem, Nasdaq caiu bastante no dia de ontem, então o mercado americano aí, mais uma vez, sofrendo ali com as notícias, basicamente, que vêm do governo Trump. E dessa vez o que fez a queda do mercado da Nasdaq aí foi o Trump brigando com o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, presidente do Fed. Então ele falando lá que vai demitir, se ele não baixar os juros ele vai demitir. E isso causou muita instabilidade, pessoal. Por quê? Simplesmente porque o Banco Central americano deveria ter independência política, ou seja, independente do governo que esteja ali no momento, a política daquele governo não pode interferir nas decisões do banco. Então, o presidente do banco sofrendo ataques direto do Trump causa essa instabilidade, o que fez com que o mercado já antecipasse aí uma possível demissão dele, o que não é permitido por lei, tá? Nos Estados Unidos não pode demitir, o presidente não tem esse poder, a não ser por justa causa. E aí, justa causa, sei lá o que eles consideram justa causa. Mas, basicamente, o Trump falou que queria demitir o cara, porque o cara não está baixando juros, e o Trump quer que baixe os juros forçado, e aí causou toda essa instabilidade. Deixa eu só abrir aqui pro gatinho, senão ele vai ficar miando, fazendo barulho aqui enquanto eu quero ouvir. Vai, meu amor. Pronto. Agora sim, vamos lá. Voltando aqui, então, a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, por exemplo, no Brasil. O Brasil a gente tem lá, no governo Dilma, quando o então presidente do Banco Central forçou lá a baixar os juros e depois teve uma inflação absurda, teve um impacto na economia, instabilidade no mercado, e agora o Lula também criticando aí o presidente do Banco Central brasileiro. Criticar, pessoal, você tentar fazer uma pressão forçada um pouquinho, tudo bem. Agora, você demitir a pessoa igual o Trump quer fazer, ainda mais na maior economia do mundo, onde deveria ter essa estabilidade, deveria ter essa segurança, causou um certo medo no mercado, então fez com que Nasdaq caísse ontem bastante. Então você vê aí no dia de ontem caindo. Só que aí o que aconteceu no Bitcoin? O Bitcoin teve o efeito contrário. No dia de ontem o Bitcoin subiu. Então ele saiu lá, estava lá nos 87, 84, ele bateu 88 e agora, enquanto a gente conversa aqui, o Bitcoin está sendo negociado na casa dos 90 mil. Exatamente. Bitcoin rompendo aí os 88, rompendo 90 mil. Hoje, 90.200 dólares. Chegou a bater ali na máxima do dia, 90.500. Desculpa. Como vocês podem ver ali, deixa eu pegar o gráfico aqui para mostrar para vocês. Então, o Bitcoin bateu lá a casa de 90.600 quase. E eu tive uma conversa com meu pai esse final de semana, inclusive, ficou bem interessante. Meu pai falou assim, o Bitcoin estava na casa dos 84 mil. E toda essa instabilidade e tal, meu pai chegou a falar, tive uma ideia aqui, por que você não vende os bitcoins? Meu pai tem um pouco de bitcoin, para quem não sabe, meu pai tem um pouquinho de bitcoin. Por que você não vende os bitcoins que você tem, que eu tenho, para pagar as suas dívidas ali do cartão, guardar um pouquinho de dinheiro e tal, e depois quando o bitcoin baixar, você compra de novo. Eu falei, olha, não acho uma boa ideia, a 84 mil, pode até cair um pouco mais, mas eu acredito que ele vai subir. E não deu outra, tá aí o Bitcoin a 90 mil. Se eu quisesse vender agora, já teria aí um pouquinho de lucro. Afinal, os Bitcoins que eu tenho, pessoal, desculpa o barulho, os Bitcoins que eu tenho, eu paguei lá 79, comprei quando estava 79, depois comprei quando estava 76, então ainda estou no lucro. Comprei do meu pai quando estava 84, então estamos aí 90. Se eu vendesse agora, meu pai teria já um pequeno lucro no Bitcoin. Eu vou esperar um pouquinho. Eu acho que o Bitcoin bate 91, provavelmente 91 é um bom número para tentar, e você que quer sair, tem um pouquinho de Bitcoin e quer sair, talvez seja um número importante, porque 91.500 vai ter uma resistência muito grande. Tem muitos influenciadores já falando que vão shortar quando bater no 91. Shortar é você apostar, vamos colocar assim, uma maneira mais simples, não é isso, mas é você
entrar no mercado vendido, é você achar que o preço vai cair, então você entra no mercado vendido, se o preço cair, você ganha dinheiro. Tem muita gente já falando que vai shortar. Então, assim, eu não sei se vai cair ou não, mas como é um preço muito importante, eu já estou no lucro, talvez eu realize ali algum lucro quando o Bitcoin bater 91 mil ou 91.500, beleza? Então tá aí o Bitcoin subindo, mas o mais interessante, pessoal, é que enquanto o mercado norte-americano caía, o Bitcoin subia, com um efeito inverso, e isso nos últimos anos não acontecia. Por quê? Porque a gente tem a venda de ETFs na Bolsa Americana, ou seja, são papéis que representam o Bitcoin, não é necessariamente o Bitcoin, mas são papéis que você consegue negociar através do mercado tradicional comprando Bitcoin. Você não precisa ter a sua autocustódia, ou seja, criar aí uma conta no exchange, você mesmo controlar seu Bitcoin. Você compra um papel que representa o Bitcoin no mercado financeiro direto, no mercado tradicional, e aí você consegue ganhar ou perder dinheiro, enfim, brincar ali com a transação, com a valorização do Bitcoin, beleza? Então ele era muito atrelado ao mercado financeiro norte-americano. O que acontecia era, quando o mercado norte-americano corrigia ou caía, sei lá, 10%, 15%, o Bitcoin também passava por essa correção acompanhando o mercado americano, caindo mais, 30%, 40% às vezes. E isso não tem acontecido recentemente, muito pelo contrário, enquanto o Nasdaq sofre, Bitcoin sobe. Subiu no dia de ontem, você vê aqui que tem uma valorização enorme no dia de ontem, e hoje, como a Bolsa Americana abriu faz uma hora, nós tivemos aí uma alta da Nasdaq, então a Bolsa Americana vem recuperando o que perdeu ontem, e o Bitcoin valorizou. Ou seja, o Bitcoin não só não perdeu a valorização de Nasdaq, como quando o Nasdaq valoriza, ele também valoriza. Então ele está no melhor dos dois cenários. E aí o Bitcoin tentando renovar novas máximas, e quando a gente fala, está aí batendo 90.400 dólares, subindo no dia de hoje com uma força compradora muito grande. A gente pode ver aqui o volume, ó. Volume entrando, força compradora entrando e Bitcoin indo lá para as nuvens, subindo, buscando os 91 mil, galera. É isso aí, é isso que a gente quer ver. Entrando em sobrecompra no gráfico de RSI, tá vendo aqui, ó, verdinho aqui embaixo, já está em sobrecompra no gráfico de 4 horas. Se a gente for no gráfico diário, ainda não está em sobrecompra, mas com uma força compradora muito boa, tem tudo para subir. Bitcoin rompendo tudo aí, ó, subindo para cima das EMAs, passando de EMA 200 dias, muito bom, o gráfico do Bitcoin maravilhoso, subindo hoje muito forte. E o gráfico do Ethereum, que é a segunda maior criptomoeda, não acompanha tanto, tá? O Bitcoin está subindo aí 3,33%, enquanto o Bitcoin sobe 4,45%. Porém, você tem outras criptos, por exemplo, Caspa. Eu estou de olho em Caspa, tá? Para shortar. Caspa subindo muito aí, ó. Subindo 10% no dia de hoje, já chegou a bater 93 e pouco. Virtual subindo também quase 10%. Excelente oportunidade. ENA subindo 7%. Tá vendo? Tudo subindo no mercado hoje, acompanhando a alta do Bitcoin. Mas o Ethereum continua fraco, pessoal. Você vê que, por ser a segunda maior cripto do mercado, estamos aí agora operando em cima da EMA 20. Então, assim, tá ali num ponto de resistência, tem que quebrar essa resistência, tem que entrar força compradora para a gente ir buscar lá os 1.800, 1.900, que é onde a gente vai ter a próxima resistência do Ethereum. Enquanto o Ethereum não tiver uma força compradora muito forte para acompanhar aí o mercado, não vai conseguir romper essas resistências, está realmente muito fraco, tá, pessoal? Eu, infelizmente, apostei bastante no Ethereum desde janeiro que eu comecei a investir, e o Ethereum não correspondeu. Eu comecei a comprar Ethereum quando ele estava lá na casa dos 2.700. Então eu entrei no Ethereum. Ele chegou a bater 4.100, tá? O Ethereum vem de lá de trás, ó. Então se a gente pegar aqui as máximas dele, 4.100, 4.200, 4.300 ele quase. E de lá ele só caiu, tá vendo? E eu entrei no Ethereum quando ele estava aqui. Quando eu entrei no Ethereum, ele estava aqui nessa faixa, nesse caixote aqui, ó, de acumulação. E muita gente apostava demais no mercado bull market, né, que é o que a gente deveria estar, para subir aí para o Ethereum conseguir alcançar lá os 10 mil talvez. E eu comecei a comprar Ethereum mais ou menos nessa faixa de lá para cá, galera. Você vê que o Ethereum, olha isso, só caiu, só renovando mínimas. E assim, tá muito ruim o gráfico do Ethereum. Você vê que a gente tem topo
topo mais baixo, fundo com fundo mais baixo, topo com topo mais baixo, fundo com fundo mais baixo. Agora a gente tá vendo, o topo tá aqui, tá aqui, topo tentando romper aqui, ó, batendo na resistência da EMA. Se perder isso aqui, se não conseguir passar, a gente vai renovar mínimas aqui e o Ethereum pode ir lá buscar. A gente está numa zona muito forte aqui de suporte e resistência, mas ele pode ir lá buscar 1.200, talvez até $1.000, dependendo do que acontecer. Enquanto a gente conversa, tá lá o Bitcoin renovando novas máximas. Bitcoin estourando a tampa, buscando lá, olha, buscando os 90.500 dólares. Então o mercado hoje, pessoal, tá muito forte. Bitcoin vem subindo. Eu pretendo shortar o Bitcoin, talvez ali na casa dos 91, quando ele bater 91. Então eu estou esperando aí ele entrar em sobrevenda no gráfico diário. Ainda não entrou lá, mas no gráfico de 4 horas já está em sobrevenda. Se você é mais arrojado e não é tão conservador, e acredita que o Bitcoin vai cair, então não siga o meu conselho. Isso aqui não é um conselho de investimento, faça por sua conta e risco. Mas se você acredita que o mercado do Bitcoin vai cair, então tá aí uma boa oportunidade de short. Eu vou esperar um pouquinho mais, está entrando uma força compradora muito forte, está vendo aqui, ó, no gráfico de volume, entrando muito forte no BTC, uma força compradora, o que é animador, tá? É animador. Mas é isso. É bom que a gente vê esse desacoplamento entre o Bitcoin e o mercado financeiro norte-americano, porque mostra também aí o poder que o Bitcoin tem em relação à descentralização, que a gente já vem falando há muito tempo, tá? O mercado americano, infelizmente, passa por um aperto aí por causa do governo que está lá no momento. O Trump e as tarifas dele só fez o mercado despencar, tem empresas perdendo bilhões, milhões, bilhões de dólares, enquanto o Bitcoin mostra força e vem crescendo aí, tentando retornar às máximas. Eu acho que vai bater as máximas de novo, 100 mil, 109 mil. Acho muito difícil, pessoal, acho muito difícil. O mercado está muito receoso, com muito medo ainda. Essas tarifas não caíram ainda, estão lá. O interessante é que, assim, independente das tarifas, o Bitcoin vem meio que ignorando isso e continua subindo. Tá aí, ó, buscando, subindo. Vai bater ali, ó, 91.600 é a próxima resistência, tá? Então ele vai lá buscar, com certeza, acho que vai lá buscar os 91.600 hoje, provavelmente no final do dia a gente vai ter o Bitcoin buscando 91.600. E o que eu estou olhando, pessoal, para tentar entrar aí numa operação é o seguinte: quando você tem, agora eu vou tentar explicar, o Bitcoin renovando novas máximas lá, buscando 90.700 agora, máxima do dia, hein? 90.740 e continua subindo, com força muito boa, força compradora entrando, vai bater os 91 facilmente. Tá lá estourando a tampa do balão aí, ó, subindo absurdo, batendo 90.800, nova máxima do dia. Mas quando isso acontece, pessoal, o que é interessante? O gráfico mostra pra gente o seguinte: o Bitcoin está subindo, tem uma força aí monstruosa e vai buscar máximas hoje ao longo do dia com a força compradora que está. Só que aí você perdeu essa alta, vamos supor que você não pegou esse movimento de alta e tudo bem, você precisa esperar uma retração e ela vai acontecer em algum momento. O que é? Quando você tem uma alta assim num dia muito forte, você vê que o gráfico está aqui estrondoso, subiu demais. Se você pegar no gráfico diário, a gente está no gráfico de 4 horas, no gráfico diário, olha o tanto que o Bitcoin subiu. Ontem ele subiu pra caramba, hoje vem subindo de novo. Quando isso acontece, pessoal, você tem, por exemplo, o mercado buscar um pullback. O mercado ele tende a andar em ondas, a gente já falou isso aqui. Então o mercado ele vai andando em ondas, ele não vai subir eternamente, o Bitcoin não vai subir eternamente até o infinito. Ele vai buscar uma certa liquidez, ou seja, ele vai retrair para depois voltar a subir. Então você pega um exemplo disso, você vê mais ou menos como que funciona. Então você pega aqui, ó, aqui a gente tem um bom exemplo. Você pega aqui, quando o Bitcoin estava lá embaixo, então o Bitcoin estava aqui, o que aconteceu? Ele explodiu de valorização, foi lá para o topo, ele continuou subindo até vir para cá? Não, ele retraiu para cá, para bater aqui onde era resistência, virou suporte, então ele vem testar o preço de suporte, para depois subir de novo, e depois retrai, tá vendo que aqui era uma resistência, então ele subiu mais, voltou exatamente nesse ponto, ó,
Para quê? Para testar essa resistência como suporte agora. Quando você está subindo e tem um valor que ele trava, aquilo ali é resistência. Quando você passa dele, ele tende a voltar para aquele preço para agora testar como suporte. Para bater e voltar. E ele fez isso, tá vendo? Ele pegou aqui, voltou aqui, subiu de novo, voltou a retestar para depois subir tudo isso que a gente está vendo aqui. Então, para depois que ele retestou aqui, ele voltou a subir lá no topo. E o que vai acontecer agora? Provavelmente ele vai voltar para retestar essa área aqui, ó. Ele vai voltar para retestar essa área aqui. Então a gente pode ter o Bitcoin aí retraindo até a casa dos 87, beleza? Provavelmente vai acontecer, é o Bitcoin voltando lá para os 87, amanhã, depois de amanhã, na próxima semana, não sei. A gente não consegue prever isso. Mas é o que provavelmente vai acontecer, tá? Provavelmente vai acontecer o Bitcoin voltando na casa dos 87, para aí sim testar essa resistência como suporte, beleza? O que a gente quer ver é o Bitcoin voltando na casa dos 87, batendo aqui, e aí sim subindo, buscando lá os 100 mil, 94 mil, que vai ser a próxima resistência, tá? Se ele bater aqui nos 87 e perder, galera, aí é um problema. Aí é um problema porque aí ele perdeu o suporte e aí ele vai buscar o próximo suporte, como a gente mencionou aqui, lá na casa dos 82, tá? Então se ele perder os 87, provavelmente ele vai buscar os 82. O que entra muito nesse mercado também, pessoal, é a zona de liquidez. O que a gente tem são pessoas shortando e pessoas criando long. Então quando você tem zonas de liquidez, ele pode também retrair para ir buscar as zonas de liquidez. Já falei sobre isso em outros vídeos, tá? Então, isso é que a gente tem para o Bitcoin hoje. O Bitcoin aí tentando renovar novas máximas, 90.700 dólares nesse momento. E vai subir, a força compradora está muito forte nesse momento. Então, acho sim que o Bitcoin tem potencial aí para estourar 91.500. E é o que eu quero que aconteça para a gente tentar buscar alguma operação no dia de hoje, beleza? É isso que eu queria trazer para vocês, pessoal. Dia excelente, animador. Deixa aí no comentário o que você acha. O Bitcoin vai estourar a tampa do balão? Vai buscar os 100 mil? Ou vai bater nos 91 e cair? Eu estou mais bearish, tá? Bearish é quando você acredita que as coisas não estão tão boas. Então eu tenho certo receio de que o Bitcoin não tenha força para buscar lá os 99, 100 mil. Mas talvez até os 96, sendo ali bem otimista, eu acho que ele ainda pode buscar antes da gente ter uma retração, antes da gente buscar aí, valores menores, tá? Uma coisa bem interessante que eu pretendo fazer um vídeo específico para falar sobre isso, pessoal, é que quando você está num bear market, o que pode acontecer, deixa eu pegar aqui o gráfico mensal para a gente falar um pouquinho. O que pode acontecer num bear market, um bear market é o seguinte, pessoal, bear market é quando você tem isso aqui, ó, você está em tendência de alta, tá? E a tendência é continuar subindo. Então você está lá no bear market, você vê que o Bitcoin vem aqui de baixo, ó, topo com topo mais alto, depois, fundo com fundo mais alto, fundo com fundo mais alto e agora fundo mais alto de novo. Topo com topo mais alto, topo com topo mais alto, topo mais alto, topo agora de novo mais alto. E aí, um bull market ele vai buscar um topo mais alto, beleza? Vai passar lá os 109 mil que ele travou e vai buscar um topo mais alto. Mas, se a gente entrar num bear market, que ou seja, é o inverso disso, é o Bitcoin caindo, nós podemos ter aqui um bull trap. O que é um bull trap? Bull trap é quando basicamente nós já estamos em bear market e o preço ameaça subir para fazer com que as pessoas acreditem que ele vai subir e comprem, e aí ele despenca e aí vai lá para o fundo do poço. E aí, galera, vem aqui buscar o suporte aqui na casa dos 50 mil e aí despenca. É só aquela armadilha realmente para que as pessoas que estão bullish, que acreditam que ele vai subir, entre no mercado e aí o mercado despenca, tirando o dinheiro dessa galera. Beleza? É isso pro vídeo de hoje, vídeo longo, desculpa galera, mas deixa aí no comentário o que você acha. O Bitcoin vai renovar novas máximas? Ou vai bater ali 91, 96? Qual que é o preço que a gente vai chegar e depois vai cair? Eu já tenho minha estratégia montada aqui, vamos ver o que vai acontecer, vamos esperar. Mas é recado do meu pai, tá vendo pai? Não deveria vender a 84 mil dólares. 91, agora, se você quiser que eu venda seu Bitcoin, me liga, você já está no lucro, me liga que a gente vende o seu Bitcoin, eu te mando dinheiro, você vai ter aí uma quererinha para você tomar o seu cafezinho ou almoçar lá no restaurante de governo que você tanto gosta, beleza? Amo você, pai, obrigado por acompanhar o vídeo até aqui, todos vocês.
Deixa aqui o gostinho, se inscreve no canal para mais vídeos sobre o mercado de criptomoedas. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, beijo, tchau!